A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre "e não tornou atrás". Em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20, diz o seguinte: Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Esta passagem relata uma das mais fortes e erradas decisões que um homem de Deus pode ter em sua vida com Deus. A decisão de achar que Deus fala apenas com ele. O rei Josias foi um homem que temeu ao Senhor e deixou Deus operar grandemente em sua vida. Ele trouxe um avivamento sobre a nação de Judá. Ele destruiu os ídolos, aboliu os cultos a outros deuses, decidiu reedificar e reformar o templo que estava abandonado e, claro, parcialmente destruído. Trouxe Deus novamente ao centro dos cultos e adoração, celebrou a Páscoa. Estabeleceu os sacerdotes no serviço do templo, orientou aos levitas sobre a Arca da Aliança. Ele foi um rei justo em seu governo e que buscava constantemente ao Senhor. Na reforma do templo encontraram o livro da lei de Moisés e, quando lido, buscou a profetisa Ulda para entender melhor o agir de Deus naqueles dias. Ele temeu ao Senhor, ele não queria se desviar dos caminhos de Deus. A Bíblia diz de sua vida e reinado em 2 Crônicas 34, versos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mas então qual foi o erro do rei Josias que acabou custando a sua vida? Ele entrou numa batalha que não era dele. O faraó Neco precisava defender Carquemes dos babilônios e, para isso, tinha de passar pelas terras de Judá. Ele falou ao rei Josias de forma resumida: essa batalha não é tua, não estou indo contra ti, mas contra a Babilônia. Deus falou comigo para você não entrar, senão será morto. Josias não escutou o que Deus falava através do faraó e acabou perdendo a sua vida. Esses dois erros gritantes ainda soam para nós atualmente. Não podemos entrar em batalhas que não são nossas. E Deus fala com quem quer e da forma como Ele quer e quando Ele quer. Vamos avaliar o primeiro erro do rei Josias. Ele entrou numa batalha que não era dele. Deus nunca deu ordem ao rei Josias para entrar naquela batalha. Ele entrou porque achava que tinha de entrar. É estranho isso, não é? Assim ocorre com muitos de nós hoje. Entramos em batalhas que não são nossas e as tragédias acontecem. Você diz: mas tem que ajudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas isso, na realidade, não é verdade. Não devemos entrar em batalhas que não nos pertencem. Pode parecer até uma atitude egoísta, mas na realidade não é. Você precisa consultar a Deus o porquê daquela pessoa ou daquela família estar passando aquele problema, antes de entrar numa batalha e tentar ajudar eles. O erro do rei Josias foi não ter consultado ao Senhor, e pior, ele ainda desprezou o que o Senhor falava com o faraó, ou através do faraó Neco. Não entre em batalhas que não são suas. As pessoas querem sair de seus problemas a qualquer preço e muitas vezes ocultam juízos divinos impostos a elas. Não esqueça disso. Deus sabe tratar com cada um de nós. Não tente fazer o trabalho de bom samaritano para alguém que está, por exemplo, como Jó, sendo tratado por Deus. Você vai ter problemas. Há um momento em nossas vidas que Deus trabalha para nos aproximar dele e nos trazer vitórias.
E esse momento não deve ser interrompido com o agir de outras pessoas. Quem permite isso nunca irá aprender o que realmente é depender de Deus. Por isso não entre em batalhas que não são suas. Isso pode lhe custar a vida. Preste atenção. Nas areias do tempo, existem muitos que já morreram por ultrapassar esse limite, de entrar em batalhas que não são suas. Segundo ponto que nós precisamos considerar. Considere que Deus usa quem quer, como quer, da forma que quer e quando quer. Não use a capa de super-homem de Deus. Tem gente por aí dizendo, Deus fala comigo porque eu sou um homem de Deus, ele não vai falar com outros nunca. Abra mão de todo o teu conhecimento e entenda o agir de Deus. Se humilhe aos pés do Senhor e procure descobrir o que Ele está querendo de você. Deus não havia dado ordem ao rei Josias para entrar naquela batalha, mas Josias deve ter pensado, terminei o templo, sou correto e luto pela causa de Deus, ele jamais vai deixar de falar comigo e me prejudicar. No entanto, ele estava com a visão errada de Deus. Deus nunca quis prejudicá-lo, tanto que o avisou, mas ele não quis ouvir. A Bíblia diz quando ele terminou a reforma do templo, veja o texto, depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, ou seja, havia o tempo certo de Deus para levar Josias? Não. Não era o plano original de Deus, mas Deus sabia que ele não iria ouvir a voz de Deus que falava através do faraó. Josias desprezou a melhor oportunidade de sua vida, a de ouvir a voz de Deus que dizia, não entra nessa batalha, vai custar a tua vida. Quantas vezes desprezamos os sinais de Deus? Quantas vezes desprezamos a voz do Senhor somente porque está falando através de outros e não diretamente ao nosso coração? Tenha cuidado. Esse descaso pode custar um preço tão alto que não vai ter como voltar atrás. A Bíblia diz que Josias recebeu a mensagem de Neco, mas Josias não tornou atrás. Isso que vou falar é muito importante. Há pregadores que dizem, para trás nunca, não ande como caranguejo, atrás nem para pegar impulso. Mas isso não é verdade. Há momentos que você precisa entender qual o caminho que o Espírito Santo está dando para você. O apóstolo Paulo estava para ir a Bitínia e teve de recuar, por quê? Porque o Espírito Santo o impediu. Já vi Deus fazer isso no meu ministério, de impedir de fazer algo. Nem sempre o recuo é ruim. Às vezes é para ajustar as coisas a fim de avançar com mais segurança e outras porque a direção do ataque contra o inimigo precisa ser mudada. Em uma batalha, muitas vezes, para não perder a guerra, os exércitos recuam e então depois avançam com toda a força e obtêm a vitória. Por que o recuo às vezes é importante? Para uma preparação diante do inimigo, estar melhor preparado. Recuar não é desistir da guerra, mas ter sabedoria de como guerrear. Napoleão perdeu a guerra contra a Rússia porque não soube o momento de recuar e, assim como Hitler, só mandava as tropas irem cada vez mais para frente, de uma forma tola e sem sentido, e perderam as duas guerras. Se o rei Josias tivesse tornado atrás naquele dia, ouvido a voz de Deus e não entrar naquela batalha que não era dele, Judá não teria pranteado sua morte e a sua história seria bem diferente. Josias até se disfarçou para pelejar contra Neco, mas isso não resolveu em nada, pois ninguém consegue enganar a Deus. Uma flecha, assim como no caso do rei Acabe, foi lançada e feriu a Josias, trazendo a morte. Josias jamais deveria ter entrado naquela batalha. Deveria ter tornado atrás, deveria ter voltado. Jamais deveria ter rejeitado a voz de Deus que falava com a boca do faraó. Lembrando que Deus, em tempos passados, também falara a um faraó no tempo de Abrão, assim como também falou com o rei Abimeleque e o rei Nabucodonosor. Todos esses reis eram pagãos, mas Deus falou com eles e através deles. Há cristãos que aí dizem ainda hoje com petulância e arrogância, Deus nunca vai falar com esse mundano, esse ímpio, ele só vai falar comigo, eu sou temente a Deus, eu é que oro, eu que jejuo, eu que leio a Bíblia, eu que vou à igreja, e eu isso, eu aquilo, eu que faço isso e aquilo, e tentando, eu que traz justiça própria, esquece da sua natureza humana e da sua dependência divina. Pobre de quem pensa, Deus jamais vai fazer isso.
Cuidado quando pensar desta forma. Deus não precisa e nunca vai precisar se explicar das suas decisões para nós, meros seres humanos. Deus usa a quem quer, como quer, quando quer, da forma que quer. E tudo quanto podemos dizer a Ele é: obrigado, Senhor, pois usaste alguém da tua vontade para avisar a esse miserável que sou eu. E, ó Deus, obrigado por permitir te obedecer e fazer o que te agrada. Antes de concluir essa mensagem, ficam aqui as 3 lições que aprendemos da Bíblia. Primeiro, cuidado com as batalhas que você entra. Segundo, cuidado em não ouvir a voz de Deus. E terceiro, cuidado para saber quando devemos tornar atrás para sermos vitoriosos. Medite nessas palavras. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.